E aí, pessoal do nono ano, que é o Matheus Viana de novo. A gente vai dar continuidade ao estudo dos conceitos básicos em genética. Deixei para esse segundo vídeo 3 conceitos para a gente ver. Os 2 primeiros formam uma dupla que muitas pessoas confundem, mas vocês não vão ser dessas pessoas que vão confundir. Vai ficar claro para vocês. A gente vai começar falando de genótipo. Para quem não me conhecia antes dessas aulas, já está percebendo que eu gosto muito de fazer essa divisão, essa separação dos radicais das palavras, porque eu realmente acredito que isso ajuda a associar partes da palavra e acabar lembrando o significado delas quando se olha para o nome. Então vamos ver, por exemplo, a palavra genótipo. Esse geno é de gene mesmo, gene. E tipo é de tipo mesmo. Então, o que seria um genótipo? Para ajudar a te lembrar, é o tipo de gene que o indivíduo tem. Qual é a definição oficial? É a constituição genética de um indivíduo. Antes de aprofundar, eu queria fazer um comentário em relação à herança dessa constituição genética. A herança dos genes é sempre de uma geração para outra, de um pai ou de uma mãe, de um pai e de uma mãe para os seus filhos. Então é muito comum, por exemplo, o indivíduo tem o olho claro, os pais têm o olho escuro. Aí alguém fala assim, herdou do avô. Só que não existe isso, não se herda nada dos avós, a gente só herda dos pais. Como assim, Mateus? Se o meu pai não tinha olho claro, como é que eu tenho? Se o seu pai for heterozigoto, ou seja, tem um alelo dominante e um alelo recessivo, e a sua mãe também for heterozigota, ou seja, um alelo dominante e um alelo recessivo, quando eles produzirem os gametas deles, eles vão separar esses alelos. Quando a gente produz os gametas, a gente separa os alelos. E aí haverá espermatozoides do seu pai com alelo dominante, haverá espermatozoides com alelo recessivo. Haverá óvulos da sua mãe com alelo dominante, haverá óvulos da sua mãe com alelo recessivo. Se o espermatozoide do seu pai com alelo dominante, com alelo recessivo, encontra um óvulo da sua mãe com alelo recessivo, quando isso se juntar, vai formar um indivíduo homozigoto, porque os alelos são iguais, recessivo, porque eles são recessivos. E aí, se isso for para a cor do olho, por exemplo, esse indivíduo tem olho claro, porque ele só tem informação para olho claro. Mas os pais eram heterozigotos. Então eles tinham um dominante e um recessivo. Mas aí qual era a cor do olho? Escuro. Por quê? Porque o alelo dominante impede a manifestação do recessivo. E o alelo dominante é para olho escuro. Então você herda dos seus pais, mesmo que essa característica não se manifeste neles, mas estava lá escondido em algum lugar no núcleo da célula dos seus pais. Aquelas características estavam lá. Certo? Então você não vai mais cometer esse erro, você não vai mais falar que herdou nada do seu avô. Vamos voltar então ao conceito de genótipo, propriamente dito. Vou trazer aqui mais uma vez as características que a gente falou lá desde o início do primeiro vídeo. Vamos começar pelo tipo de nariz. Se eu tenho como genótipo, se o meu genótipo é Rzinho, Rzinho, ou seja, se o meu genótipo é homozigoto recessivo, ou seja, se eu recebo o Rzinho do meu pai e o Rzinho da minha mãe, o meu nariz vai ser reto. A característica que isso vai gerar em mim é nariz reto. Se para lobo da orelha o meu genótipo for homozigoto recessivo, ou seja, se eu recebi o alelo recessivo Czinho do meu pai e também o alelo recessivo Czinho da minha mãe, eu sou homozigoto recessivo. Eu sou o Czinho Czinho. Logo, o lobo da minha orelha vai ser colado na pele do meu rosto. Se o meu genótipo para covinha no queixo for homozigoto recessivo, é porque eu sou Szinho, Szinho, ou seja, recebi o Szinho, o alelo recessivo do pai, Szinho, que é o alelo recessivo da mãe. E aí o meu queixo fica sem covinha. E a mesma coisa para as outras características.
Mas, voltando para tipo de nariz, se o meu nariz é aquilino, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter genótipo Rzão, Rzinho, ou genótipo heterozigoto, que significa isso, receber a Rzão de um dos pais, o Rzinho do outro. O Rzão de um dos pais, o Rzinho do outro. Então eu sou heterozigoto. Mas, como o alelo dominante impede a manifestação do recessivo, e o alelo dominante para tipo de nariz significa nariz aquilino, o meu nariz vai ser aquilino. Mas você concorda que se por acaso o meu genótipo for homozigoto dominante, ou seja, se o meu genótipo for Rzão, Rzão, ou seja, se eu receber o Rzão do pai e o Rzão da mãe, eu também tenho a informação para nariz aquilino, e o meu nariz também vai ser aquilino, assim como quem tem genótipo heterozigoto, Rzão, Rzinho. Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou falando isso? Porque quando a característica é característica definida por alelo dominante, a gente não tem, a princípio, como ter certeza do genótipo do indivíduo. Quem tem nariz reto sempre tem o genótipo homozigoto recessivo. Mas quem tem o nariz aquilino pode ter o genótipo heterozigoto, como também pode ter genótipo homozigoto dominante. Para o lobo da orelha, se o lobo da minha orelha for destacado, eu posso ter o genótipo tanto heterozigoto, que seria o Czão Czinho, Czão de um dos pais e o Czinho do outro. Como eu posso ser homozigoto dominante, ou seja, eu posso ter recebido o Czão do pai e o Czão da mãe. Esse é o meu genótipo, homozigoto dominante, Czão. Para a covinha no queixo, se eu tiver a covinha no queixo, eu posso muito bem ter o genótipo heterozigoto. Szão, Szinho. Eu posso ter recebido o Szão da mãe e o Szinho do pai, por exemplo. Mas eu também posso ser homozigoto dominante, ou seja, receber o Szão do pai e o Szão da mãe. A mesma coisa para todas as outras características. Se a característica que eu apresento for relativa ao alelo recessivo, obrigatoriamente o meu genótipo é homozigoto recessivo. Se a característica que eu apresento é definida, é determinada pelo alelo dominante, o meu genótipo pode ser tanto heterozigoto quanto homozigoto recessivo. O conceito que faz dupla com genótipo, que costumam confundir, é o fenótipo. Então, nós temos aqui o genótipo, né, homozigoto recessivo, e aqui os genótipos heterozigoto na coluna da esquerda e homozigoto dominante na coluna da direita. Agora sim, o fenótipo. O fenótipo, fen, esse radical, significa aparecer. Mas eu vou colocar aqui como aparência, para te ajudar a lembrar o que significa o fenótipo. O que quer dizer se eu falar para você que fenótipo é o tipo de aparência? O que isso significa? É a expressão do genótipo. É que característica aquele genótipo significa. É claro que, como é uma aparência, o ambiente pode influenciar, pode fazer variar essa característica, mesmo que essa variação não esteja escrita no genótipo. Então vamos mais uma vez aos exemplos desde o início do primeiro vídeo. Tipo de nariz. Se o meu genótipo para tipo de nariz for homozigoto recessivo, ou seja, se o meu genótipo para tipo de nariz for Rzinho, Rzinho, o meu fenótipo vai ser nariz reto. Já se o meu genótipo para tipo de nariz for heterozigoto ou Rzão, Rzinho, o meu nariz, o meu fenótipo vai ser nariz aquilino. Se o meu genótipo for homozigoto dominante para tipo de nariz, ou seja, Rzão, Rzão, o meu fenótipo vai ser igual ao de quem tem o genótipo heterozigoto, que é nariz aquilino. Nesse raciocínio, você também pode analisar o lobo da orelha. Se o meu genótipo para lobo da orelha for Czinho, Czinho,
o meu fenótipo vai ser lobo da orelha colado. Se o meu genótipo para lobo da orelha for heterozigoto, ou seja, cesão cesinho, ou homozigoto dominante, ou seja, cesão cesão, nessas duas hipóteses, o meu fenótipo será lobo da orelha destacado. Agora sobre a covinha no queixo. Se o meu genótipo for homozigoto recessivo para covinha no queixo, ou seja, Szinho, Szinho, o meu fenótipo será queixo sem covinha. Já se o meu genótipo for para covinha no queixo heterozigoto, ou seja, Szão, Szinho, ou homozigoto dominante, ou seja, Szão, Szão, o meu fenótipo será queixo com covinha. Uma vez entendido isso, a gente pode falar sobre a variação ambiental que pode acontecer sobre o fenótipo. Vamos voltar para o tipo de nariz. Vamos supor que o meu fenótipo seja nariz aquilino, mas eu estou insatisfeito com a minha aparência. Eu procuro um médico cirurgião plástico e peço para que ele tire a protuberância do meu nariz. Ele vai realizar o procedimento. Quando eu acabar a cirurgia, o meu fenótipo, que era nariz aquilino, vai passar a ser nariz reto. Mas o meu genótipo não mudou. O ambiente não influenciou o meu genótipo. Eu que tenho nariz aquilino, se fizer um exame genético, mesmo depois de ter feito a cirurgia para deixar o nariz reto, eu vou continuar apresentando o genótipo heterozigoto ou homozigoto dominante, dependendo do meu genótipo. Agora vamos pensar no lobo da orelha. O lobo da minha orelha é colado. Não estou satisfeito com a minha aparência. Procurei o mesmo médico cirurgião plástico lá que operou meu nariz. Eu vou chegar para ele e vou falar, olha, eu quero o lobo da orelha destacado. Ele vai lá, vai fazer o procedimento, vai destacar, eu vou passar a ter aqui o lobo solto da pele, do rosto. Mudei meu fenótipo. Meu fenótipo era lobo da orelha colado. Agora o meu fenótipo é lobo da orelha destacado. Mas, se eu fizer um exame genético, vai aparecer que o meu genótipo continua sendo homozigoto recessivo, ou seja, Czinho, Czinho. Porque o genótipo não sofre variação de acordo com condições ambientais. O fenótipo gera. Vamos supor que eu não esteja satisfeito com o meu queixo sem covinha. Eu vou lá e procuro o mesmo médico cirurgião plástico e falo para ele assim, ó, eu acho covinha muito mais legal. Então eu quero que você faça a cirurgia para deixar o meu queixo com covinha. Quando eu sair da cirurgia, se o meu queixo estiver com covinha, eu mexi no meu fenótipo. Meu fenótipo era queixo sem covinha e agora é queixo com covinha. Mas o meu genótipo, se eu fizer, mesmo depois da cirurgia, um teste genético, vai aparecer que o meu genótipo continua sendo homozigoto recessivo. Ou seja, Szinho, Szinho. Porque o genótipo não sofre alteração pelas condições ambientais. E para isso eu posso pintar o cabelo. Se eu pintar o cabelo, eu não vou mudar o meu genótipo, mas a cor do cabelo vai mudar. Eu posso pegar um bronze, ficar com a pele mais escura. Estou mudando o fenótipo, mas o genótipo não mudou. Esse raciocínio pode te ajudar quando você sentir dificuldade de diferenciar genótipo de fenótipo. E para fechar, o nosso último conceito. Antes disso está aí, ó, eu envolvi os fenótipos dessa tabela. E o último conceito, que é o locus gênico. Locus significa local, lugar. O locus gênico é a região de um cromossomo ocupada por um gene. Então eu tenho lá um cromossomo. Nesse cromossomo eu tenho, por exemplo, um gene aí, ó. Um trecho do DNA nesse cromossomo que significa, que define que o meu nariz seja reto, usando as mesmas características que a gente está vendo desde o início.
Então, o trecho do DNA se chama gene. A região do cromossomo que esse trecho de DNA ocupa no cromossomo chama loco gênico. O loco gênico é o lugar do gene. E gene é o trecho de DNA responsável por definir uma característica. Coloquei aí essa informação que, apesar de talvez não ser tão importante assim, eu acho bacana que você saiba que é o plural da palavra locus. Palavra em latim que termina com US, o plural passa a terminar com I. Então, se você tem um locus gênico, você tem dois loci gênicos. Pode parecer estranho, mas é assim que funciona também. Tem um outro exemplo que é um pouco mais comum, que é a palavra campus. Campus de universidade se escreve com U. C-A-M-P-U-S, campus. Se você vai ao campus de uma universidade, é assim que você fala. Agora, se você frequenta dois desses lugares, você frequenta dois campi de universidade. Então, fica atento a isso. Esses são os principais conceitos de genética que a gente vai usar ao longo do estudo da genética. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado.